Capítulo 3 da apuração nos tribunais regionais. Artigo 197. Na apuração, compete ao Tribunal Regional, inciso 1, resolver as dúvidas não decididas e os recursos interpostos sobre as eleições federais e estaduais e apurar as votações que haja validado em grau de recurso. Inciso 2, verificar o total dos votos apurados, entre os quais se incluem os em branco. Inciso 3, determinar os quocientes eleitoral e partidário, bem como a distribuição das sobras. Inciso 4, proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas. Inciso 5, fazer a apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente da República. Artigo 198. A apuração pelo Tribunal Regional começará no dia seguinte ao quem recebeu os primeiros resultados parciais das juntas e prosseguirá sem interrupção, inclusive aos sábados, domingos e feriados, de acordo com o horário previamente publicado, devendo terminar 30 dias depois da eleição. Parágrafo primeiro. Ocorrendo motivos relevantes expostos com a necessária antecedência, o Tribunal Superior poderá conceder prorrogação desse prazo uma só vez e por 15 dias. Parágrafo segundo. Se o Tribunal Regional não terminar a apuração do prazo legal, seus membros estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. Artigo 199. Antes de iniciar a apuração, o Tribunal Regional constituirá com 3 de seus membros, presidida por um destes, uma comissão apuradora. Parágrafo primeiro. O presidente da comissão designará um funcionário do tribunal para servir de secretário e para auxiliarem os seus trabalhos, tanto os outros quanto julgar necessários. Parágrafo segundo. De cada sessão da comissão apuradora será lavrada ata resumida. Parágrafo terceiro. A comissão apuradora fará publicar no órgão oficial diariamente um boletim com a indicação dos trabalhos realizados e do número de votos atribuídos a cada candidato. Parágrafo 4º. Os trabalhos da comissão apuradora poderão ser acompanhados por delegados dos partidos interessados, sem que, entretanto, neles intervenha com protestos, impugnações ou recursos. Parágrafo 5º. Ao final dos trabalhos, a comissão apuradora apresentará ao Tribunal Regional os mapas gerais da apuração em um relatório que mencione, inciso 1, o número de votos válidos e anulados em cada junta eleitoral relativos a cada eleição. Inciso 2, as sessões apuradas e os votos nulos e anulados de cada uma. Inciso 3, as sessões anuladas, os motivos por que o foram e o número de votos anulados ou não apurados. Inciso 4, as sessões onde não houver eleição e os motivos. Inciso 5, as impugnações apresentadas às juntas e como foram resolvidas por elas, assim como os recursos que tenham sido interpostos. Inciso 6, a votação de cada partido. Inciso 7, a votação de cada candidato. Inciso 8, o quociente eleitoral. Inciso 9, os quocientes partidários. Inciso 10, a distribuição das sobras. Artigo 200. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na Secretaria do Tribunal pelo prazo de 3 dias para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em que ele se baseou. Para primeiro terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar as suas reclamações dentro de 2 dias, sendo estas submetidas a parecer da comissão apuradora, que no prazo de 3 dias apresentará aditamento ao relatório com a proposta das modificações que julgar procedentes ou com a justificação da improcedência das arguições. Parágrafo segundo. O Tribunal Regional, antes de aprovar o relatório da comissão apuradora e em 3 dias improrrogáveis, julgará as impugnações e as reclamações não providas pela comissão apuradora e, se as deferir, voltará o relatório à comissão para que sejam feitas as alterações resultantes da decisão. Artigo 201. De posse do relatório referido no artigo anterior, reunir-se-á o tribunal no dia seguinte para o conhecimento do total dos votos apurados e, em seguida, se verificar que os votos das sessões anuladas e daqueles cujos eleitores foram impedidos de votar poderão alterar a representação de candidato eleito pelo princípio majoritário, ordenará a realização de novas eleições. Parágrafo único. As novas eleições obedecerão às seguintes normas. Inciso 1. O presidente do tribunal fixará imediatamente a data para que se realizem dentro de 15 dias, no mínimo, e de 30 dias no máximo, a contar do despacho que a fixar, desde que não tenha havido recurso contra a anulação das sessões.
Inciso 2. Somente serão admitidos a votar os eleitores da sessão que hajam comparecido à eleição anulada e os de outras sessões que ali houverem votado. Inciso 3. Nos casos de coação que haja impedido o comparecimento dos eleitores às urnas, no dia de encerramento da votação antes da hora legal e quando a votação tiver sido realizada em dia, hora e lugar diferentes dos designados, poderão votar todos os eleitores da sessão e somente estes. Inciso 4. Nas zonas onde apenas uma sessão for anulada, o juiz eleitoral respectivo presidirá a mesa receptora. Se houver mais de uma sessão anulada, o presidente do Tribunal Regional designará os juízes presidentes das respectivas mesas receptoras. Inciso 5. As eleições realizar-se-ão nos mesmos locais anteriormente designados, servindo os mesários e secretários que pelo juiz forem nomeados com antecedência de pelo menos 5 dias, salvo se a anulação for decretada por infração dos parágrafos 4º e 5º do artigo 135. Inciso 6. As eleições assim realizadas serão apuradas pelo Tribunal Regional. Artigo 202. Da reunião do Tribunal Regional será lavrada a ata geral, assinada pelos seus membros e da qual constarão, inciso 1, as sessões apuradas e o número de votos apurados em cada urna, Inciso 2. As sessões anuladas, as razões por que o forem e o número de votos não apurados. Inciso 3. As sessões onde não tem havido eleição e os motivos. Inciso 4. As impugnações apresentadas às juntas eleitorais resolvidas. Inciso 5. As sessões em que se vai realizar ou renovar a eleição. Inciso 6. A votação obtida pelos partidos. Inciso 7. O consciente eleitoral e o partidário. Inciso 8. Os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos. Inciso 9. Os nomes dos eleitos. Inciso 10. Os nomes dos suplentes na ordem em que devem substituir ou suceder. Para primeiro, na mesma sessão, o Tribunal Regional proclamará os eleitos os respectivos suplentes e marcará a data para a expedição solene dos diplomas em sessão pública, salvo quanto a governador e vice-governador, se ocorrer a hipótese prevista na emenda constitucional número 13. Parágrafo 2º, o vice-governador e o suplente do senador considerar-se-ão eleitos em virtude da eleição do governador e do senador com os quais se candidatarem. Parágrafo 3º, os candidatos a governador e vice-governador somente serão diplomados depois de realizadas eleições suplementares referentes a esses cargos. Parágrafo 4º, um translado da ata da sessão autenticado com a assinatura de todos os membros do tribunal que assinaram a ata original será remetido ao presidente do Tribunal Superior. Parágrafo 5º, o Tribunal Regional comunicará o resultado da eleição ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.